Olá, muito bem, mais uma vez, olha eu aqui, voltei para trazer aquele tema da semana passada, a qual estávamos falando sobre os efeitos da religiosidade e a verdadeira adoração. A gente deu início falando sobre a ruptura no diálogo. O texto está baseado no Evangelho escrito por João, capítulo 4, a partir do versículo 7, e hoje estaremos analisando, falando mais um pouco sobre esse tema, nos versículos 10 até o versículo 15 de João, capítulo 4, tá? E o tema de hoje que quero tratar com você é o seguinte: a verdadeira adoração estabelece o diálogo, isso é, a comunhão. Mas antes de entrarmos no tema, quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal, compartilhando nos grupos de WhatsApp, de Facebook. Fique à vontade para estar compartilhando, indicando para mais um amigo, para assim ser abençoado. E também convido você a estar nos acompanhando de segunda a sextas-feiras, através desse canal em live, das 8 horas da manhã às 9 horas da manhã, o programa Profetizando Vidas, na Cruzeiro FM 104,9 e aqui nesse canal. Então, para você nos acompanhar, se inscreva aí, ative o sininho e vamos juntos nessa força e sempre com aquela palavra de Deus, uma reflexão para o seu coração. Muito bem. A verdadeira adoração estabelece o diálogo, isso é, a comunhão. João, capítulo 4, versículo 10 a seguir, diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Se tivesse conhecido o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhes teria pedido, e ele te haveria dado água viva. E disse-lhes a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem esta água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: Todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhes der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhes der, se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. E disse-lhes a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e nem venha aqui tirá-la. Muito bem, esse é o texto de base a qual estaremos baseando o nosso tema de hoje. A verdadeira adoração estabelece diálogo. A gente vê aqui de antemão que Jesus já está falando com a mulher. Então a gente vê aqui que Jesus estabelece um diálogo, faz um entrosamento com essa mulher na conversa, explicando algo, mostrando, levando a mulher a entender o que é a verdadeira adoração e o que é ter de verdade, fato, Deus no coração. Primeiro, a gente observando nesse texto, vamos observar o quê? A verdadeira adoração revela a cegueira espiritual da religião. Isso é, colocando Jesus como a verdadeira adoração e a mulher como a religião. Por quê? Porque aqui a gente encontra a mulher totalmente desnorteada, sem fundamento. Então a religiosidade não conhece a fonte de vida. A religião, ela não conhece a fonte de vida, a água viva, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Veja que no próprio Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, diz o seguinte: Declarou Jesus: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e aquele que crê em mim, jamais terá sede. Então, a verdadeira adoração, ela nos dá sempre uma vida saciada, uma vida cheia, uma vida completa, uma vida sempre sem necessidade alguma de coisas dessa terra. Então a gente vê que a religiosidade, ela cega espiritualmente. Ela se preocupa mais com as coisas dessa terra.
A gente fica focado mais com as coisas dessa terra e não se preocupamos muito com o que é espiritual. É fácil encontrarmos religiosos por aí cometendo certos pecados, certos erros que para um verdadeiro adorador não é comum, porque ele já tem o seu coração preenchido, cheio. Ele não tem sede mais de viver certas influências da carne. Então, segundo, também encontramos aqui, a religiosidade pensa apenas nas coisas desta vida. Versículos 11 e 12, a mulher questiona Jesus se ele era maior que os pais do antepassado, porque ele não tinha como tirar a água do poço. Mas Jesus, isso é a adoração, estava falando de algo espiritual, algo que limpa, que purifica, que santifica, que preenche o vazio da nossa alma. Então a religiosidade sempre vai estar pensando naquilo que é terreno, naquilo que é desta vida. Mas a adoração nos leva ao alto para algo espiritual que nos limpa, que nos purifica, que nos santifica e nos preenche a nossa alma. Isso é matar a sede daquele tipo de mal que às vezes nos rodeia no dia a dia. As coisas superfluas, que não gera em nós a nossa comunhão com Deus. Terceiro, a religiosidade nunca sacia a nossa sede espiritual. Esse é um dos problemas. Os versículos finais nos mostram a decadência da religiosidade e o poder transformador da adoração. Quando a adoração restabelece o diálogo e leva a religiosidade a despertar da sua decadência e buscar a verdadeira adoração, você vai encontrar isso no versículo 15. Como a mulher disse, isso é a religiosidade. Disse-lhes a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e nem venha aqui tirá-la. Veja que mesmo assim, sendo despertada, a religião ela sempre vai entender de uma forma errada. Ela entendeu da própria água física aqui, mas não era isso que Jesus Cristo estava falando, não era isso que a adoração verdadeira estava falando. Estava falando de algo de Deus que vem sobre nós, criando comunhão, gerando comunhão com Deus, levando-nos a não ter mais sede de pecados. Nos próximos devocionais que vamos fazer baseado nesse texto sobre a história desta mulher, vamos entender o quanto a religião ela nos escraviza, nos deixa com sede e a gente tenta saciar essa sede nas coisas dessa vida, nos prazeres do pecado, nos prazeres do mundo, nas orgias e muito mais. Então, você que insiste em viver em uma vida de religião, uma vida de religiosidade e às vezes vive vazio, cheio de angústia, tristeza, decepção, frustração, Jesus, nosso Salvador, quer trazer você para uma fonte de vida e também uma fonte de luz, onde jamais teremos sede de viver naquela vida sem rumo. Jesus quer transformar a nossa vida. Jesus quer trazer uma vida de alegria, de paz interior, de vida transformada. Isso é, aquele que busca a verdadeira adoração, que não está preocupado com o que vão dizer de você. Esse vai ter na vida uma vida cheia de paz. Jesus ele quer saciar essa sede, essa vida que é cinzenta e que não há vida, apenas vegeta. E a religiosidade às vezes nos faz vegetar na angústia, na tristeza, na incerteza da vida. E aqui a gente já vê que a religiosidade já desperta para a busca de uma água, mas só que ainda ela vê uma água de forma física, que ela diz aqui, para que eu não venha mais aqui tirá-la. Não era isso que Jesus estava mostrando para aquela mulher, nem para aquela religiosidade. Ele estava mostrando que quando nos saciamos de Deus, quando vamos para Deus, aí as nossas vidas serão cheias de Deus a ponto de não termos mais sede de praticar um pecado, de praticar a injustiça. Então tudo isso fica em nossas vidas sem valor.
e não queremos viver isso, apenas queremos viver a justiça, o amor, a alegria, a longanimidade, a bondade, comunhão e aquela paz interior que só Jesus Cristo pode dar para todos nós. Amém? Quero orar com você nesse momento. Se você é uma pessoa que vive apegada, agarrada, insistindo na religiosidade, quero convidar você agora, nesse momento, deixar a religiosidade e buscar agora a água viva, essa água que é Jesus Cristo, que nos purifica, que nos limpa e que nos preenche, e que jamais teremos sede de cometer pecado, jamais teremos sede de viver uma vida apegada aos prazeres dessa vida, mas que seremos cheios. E você vai orar comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor sacie a minha sede. Em nome de Jesus, eu falo a Deus da sede espiritual, que às vezes, ó Deus, estou ressequido, buscando aquilo que não era, ó Deus, do Senhor, que não é da tua verdade. Eu quero que o Senhor me preencha com teu Espírito Santo, tirando toda a religiosidade, limpando o meu ser, transformando o meu espírito. Em nome de Jesus, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e assim, ó Deus, viver a verdadeira adoração, em nome de Jesus. Amém. Nas próximas estaremos falando sobre mais um tema referente os efeitos da religiosidade e a verdadeira adoração. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.